Pega o pé, como é que tá? Sei lá. É a florzinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal. Estamos aqui, João Solim. Paulo Arthur, seu Lin. Um pouco diferente hoje no estilo podcast aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue, bota o sininho aí, não esquece que vai ter muito conteúdo para vocês nesse estilo, beleza? Vídeo de hoje, a gente vai falar dos 5 vistos que os brasileiros estão mais buscando aí para ingressar nos Estados Unidos em 2025. Não é isso aí, Paulo? É isso aí. Tem muito brasileiro querendo vir, a gente conhece bastante a comunidade brasileira aqui no Texas. A gente morou na Flórida, tem muitos amigos brasileiros lá que já vivem há muito tempo na Flórida e vieram no Brasil, ingressaram com esse tipo de visto. A gente aprendeu bastante e veio compartilhar com vocês um pouquinho, beleza? Visto número 1. Muitos desses vistos aqui vocês não conhecem. O número 1 é o visto de atleta. Bom, o visto de atleta, tu consegue no momento que tu consegue provar que tu é um atleta profissional e que tu vai vir para os Estados Unidos ou para competir profissionalmente dentro dos Estados Unidos. É que acontece, o atleta ele viaja muito, principalmente as modalidades individuais. Então, tu acaba que tu entra e sai várias vezes do país. E o visto de turista, para quem não conhece, ele dura de 3 a 6 meses. Tá? Então é o seguinte, se o atleta vem para os Estados Unidos mais frequente que isso, vem 2 semanas, vai para a Europa, volta 3 semanas, e isso excede 6 semanas, o visto de turista não funcionaria para um atleta. Exato. Então eles criaram o visto atleta, que dura 1 ano, tá? Você tem que ser profissional, você tem que provar que está num comitê olímpico, você está qualificado para jogar um torneio profissional. No caso do tênis, por exemplo. Tênis é um ótimo exemplo, na verdade. É um ótimo exemplo porque o teu ponto ATP, que é a Associação de Tenistas Profissionais, o teu ponto que prova que tu é profissional, dura 1 ano. Exato. Que é a mesma quantidade do visto, né? E tem torneios aqui nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que tem torneios em outros lugares, na Austrália, no Brasil, Exatamente. na Europa. Então o cara pode estar escolhendo onde jogar e tem todas as opções. Não precisa ficar, se o cara não tem o visto, não poderia jogar aqui nos Estados Unidos. Perfeitamente. Só jogaria atletas americanos e é meio ruim isso pro esporte aqui dentro também, né? Exato, exato. Então você que é brasileiro, joga algum esporte, qualquer esporte, mas individual principalmente, e você não sabe como entrar e sair daqui, de repente quer vir fazer uma pré-temporada, treinar aqui uns 2, 3 meses, aplica para esse visto de atleta, prova que você é atleta profissional almejando o profissional, né? E vale bastante a pena, beleza? Visto número 2, visto imigrante. Esse é o sonho de muito brasileiro. Esse é o sonho de muito brasileiro. Esse é o visto que te proporciona vir pra cá, morar, trabalhar e viver aqui legalmente, né? Esse é o principal, não? É o principal motivo de tu aplicar para o visto de imigrante, mas tem 2 maneiras de tu conseguir o visto de imigrante. A primeira é ter familiares aqui. Se você tem algum familiar que mora nos Estados Unidos, você consegue o visto de imigrante. Inclusive, posso usar o exemplo da nossa família. Como eu sou cidadão americano, a gente aplicou para os meus pais, para eles terem o green card e vir para os Estados Unidos. O processo aí demora 1 ano e meio mais ou menos, desde o momento que tu aplica. São vários documentos, né, que tem que juntar. E tal, um processo bem demorado. Mas quando dá certo, eles vêm já como imigrante. Isso, mas antes do green card, eles entram aqui diretamente com o visto de imigrante. Porque o visto de imigrante e o green carimbado card, no passaporte. O visto de imigrante e o green card são coisas diferentes. Né? Isso aí depois dá pra explicar em outro vídeo. O visto de imigrante que tu vai ter no teu passaporte, tu consegue dessa maneira a partir de algum familiar, né? Algum cidadão que esteja aqui ou alguém que tenha o green card que esteja aqui. Exatamente. Caso aplique nesse sentido. Exatamente. Então algum familiar que seja cidadão americano ou algum familiar que esteja morando aqui como tenha green card, que seja green card holder, né? Que tenha o green card. Exato. Beleza? E a outra forma de tu conseguir o visto de imigrante é tu conseguir uma empresa que seja patrocinadora, que te patrocine do teu trabalho. Por exemplo, isso é um processo mais complicado para a empresa em si do que para a pessoa que está no Brasil. Porque a empresa tem que provar, ela tem que abrir a candidatura, né? Ela abre lá a vaga. Eu preciso de alguém que trabalhe para limpando piscina na minha empresa. E aí abre as vagas, né? 5 pessoas americanas aplicam para a vaga e ele tem que provar que ele quer o brasileiro em vez desses 5. Tem que provar que o brasileiro, porque ele é mais qualificado que os 5 pessoas que aprovaram. Nesse exemplo poderia ser, no caso, aqui as piscinas são muito de cimento, né?
Sim. e no Brasil tem muita piscina que não é de cimento. Aí fala assim, o cara brasileiro sabe lidar com as piscinas que não são de cimento, e aqui só tem piscina, aí essa nossa empresa vai trabalhar com esse tipo de piscina, e aqui os americanos só sabem trabalhar com um tipo de piscina de cimento. Perfeito. Tem que provar que a pessoa que está no Brasil é melhor Isso. do que as pessoas que aplicaram. Tem que provar que ele não consegue encontrar um especialista que consegue fazer a mesma coisa que esse brasileiro aqui. Isso te dá é o sponsor, né? Ele vai ser o teu patrocinador e isso te dá um visto para tu conseguir trabalhar aqui, né? Ele te dá um work permit, tu consegue trabalhar e claro, todo ano vai ter que renovar até que tu fique aqui um tempo suficiente e tu consiga ficar, possa sair do trabalho e ficar trabalhando com outras coisas se quiser. E aí tu aplica ao Green Card. Aplica ao Green Card. E isso nos leva Ao terceiro visto. ao visto número 3, que é o visto Special Visa, que é o visto especial, né? O visto especial, ele é um visto que não muita gente consegue. Por quê? Porque tu tem que provar que tu tem uma habilidade especial e que essa habilidade vai ajudar o comércio nos Estados Unidos. Perfeito. Por exemplo, fala a história para eles daquele cara que a gente conheceu, o pintor que a gente conheceu na Flórida. Então, E aonde que a gente conheceu ele também? essa história é até engraçada. A gente estava indo fazer a minha carteira de motorista na Flórida. Não tinha como conseguir um agendamento. Quer dizer, tinha como conseguir um agendamento para conseguir fazer a prova e tal. Só que agendão para tipo assim, 3 meses daqui a 3 meses. Foi. E a gente queria fazer antes. E aí podia fazer antes, só que a gente chegava muito cedo. 5, 6 da manhã. E a gente chegava lá às 5, 6 da manhã, fomos algumas vezes, porque faltou documento, enfim. E uma dessas vezes a gente encontrou um brasileiro na fila. Foi. Pra variar, na Flórida sempre tem. E esse brasileiro nos contou um pouco a história, como é que ele chegou aqui. E justamente, ele tinha esse visto especial, em que ele criou uma forma de... Nossa, muito bizarro. Ele criou uma forma de pintar toboáguas em cima de navios cruzeiros. Isso. E Bem aí específico. É muito específico. Aí o sistema que ele tinha feito lá de roldanas, de cora, não sei, era um jeito que só ele sabia fazer, só a empresa dele fazia. E com isso ele conseguiu vir pra cá e abrir essa empresa, porque, né, eu imagino que tenha muito mais cruzeiro aqui do que em maior parte do Brasil. E deu muito certo. A empresa dele cresceu, não sei quantos funcionários tinha, mas enfim. Ele conseguiu chegar aqui através justamente dessa empresa e dessa ideia que ele teve, que aqui ninguém tinha tido antes. Ninguém tinha. Então ele tinha uma habilidade especial, ele conseguiu provar para o governo americano que ele tinha uma habilidade especial e isso podia ajudar o comércio aqui. E hoje tem muitas empresas que copiaram o modelo de trabalho dele e é um sistema de pintar navios, pintar coisas no navio, pintar sem usar andaime, né? Que é uma coisa que tá no navio e mexe, né? Então não pode ter uma coisa fixa. Então deu muito certo. Hoje ele dá vagas de empregos para muitos brasileiros na Flórida que trabalham, que precisam de trabalho, né? Ele ajuda com isso. Então ele começou bem pequeno e hoje tá aí dono de empresa, né? Sim. E a gente tem outro amigo também que teve a oportunidade de trazer a família inteira com visto especial, por ter uma especialidade na área dela no Brasil que não existe aqui. Então ela veio para poder dar aula e ensinar a parte dos dentistas, né? Dentista. Odontológica, como melhorar, não sei exatamente o que, mas ela conseguiu provar que é uma habilidade especial dela e isso já foi suficiente para conseguir o visto especial. Porque na verdade dizem que a odontologia no Brasil é bem avançada, né? É meio referência no mundo. Então, Então o pessoal aqui que é o profissional referência, que no caso é o brasileiro, traz pra cá pra que ensine essas coisas aí, eu não sei, aí a gente não sabe muito sobre que é a parte do conteúdo em si, mas também dá pra ir atrás. Mas você que tem uma habilidade que você acha que não existe no Brasil, dá pra pesquisar também. Pesquisa se é uma habilidade que não existe aqui, ou que tá recém começando aqui, de repente você aplica para esse visto e consegue vir aqui e fazer parte ser um dos primeiros a conseguir. Ser um dos pioneiros aí. Exato. Dessa tua técnica, do que seja, pode ser handcraft, coisa assim, pode ser coisas pequenas, cara, não precisa ser coisa assim grande, né? Pode ser até coisa de beleza, eu imagino, tipo assim, aqui tem muita coisa tem umas técnicas de cabelo pra mulher, mulher brasileira. Então, aí eu já não sei muito dessa parte de estética, mas com certeza tem alguma coisa que falta aqui e o pessoal vai atrás. Mas enfim, então esse é um visto para você que faz alguma coisa diferenciada aí, beleza? Vamos lá então, o visto número 4, que é o visto de estudante, tá? Também o visto de estudante tem 2 tipos. Um ele te dá o direito a 2 anos
para você que quer vir estudar só o inglês e fazer aula privada de inglês, um colégio de inglês, como se fosse o CCAA, como se fosse o Topway, como se fosse o Wizard. Tem vários colégios de inglês aí no Brasil e aqui também existe e eles te dão um visto de 2 anos, tá? O outro é o visto de 4 anos, que é o que eu vim, que é o que o Paulo veio, que é um visto que eu recomendo muito porque ele te dá a oportunidade de não só estudar nos Estados Unidos, mas como morar aqui e trabalhar aqui. Legalmente na faculdade. A gente já, como falou em outros vídeos, você pode trabalhar 20 horas semanais durante o ano letivo e 40 horas durante o break, que é o summer break durante o verão daqui, né? Que é entre maio e agosto. Maio é 3 meses, né? De São maio a 3 agosto. meses. 3 meses. E também tu pode trabalhar 40 horas naquele período winter break, que é agora no final do ano. Primeira semana de dezembro. Segunda semana de dezembro. Segunda semana de dezembro, a segunda semana de janeiro. Então tem mais um mesinho pra trabalhar 40 horas aí, semanais. Então fica ligado nesse link aqui, a gente vai voltar aqui ao nosso outro vídeo que a gente fala um pouco mais dos trabalhos que você pode fazer na faculdade nos Estados Unidos. Esse é um visto que eu recomendo muito. É um visto que dá direito a tirar carteira de motorista também, trabalhar, estudar, fazer o network, conhecer muita pessoa aqui e de repente, né? Depois que tu se graduar, tu pode conseguir um emprego e justamente aplicar para os outros vistos. Sim. Aqueles vistos de trabalho, aqueles vistos de especiais, enfim. Ou ser contratado para uma empresa aqui e conseguir um visto direto de imigrante ou de aplicar para fazer o green card. Então esse é o visto, na verdade, mais fácil, que abre mais portas possíveis. E é legal porque não tem idade, tem isso, né? É importante falar isso. Não precisa ser um cara que acabou de sair aí do high school, do ensino médio. Pode ser um pessoal adulto, pode ser que já tenha feito faculdade, pode ser que já tenha feito PhD. Pode vir com 50 anos. Pode vir com 50 anos, desde que tu consiga esse visto. E na verdade aqui é muito fácil conseguir esse visto. Contanto que tu pague a faculdade, tu consegue o visto, não tem erro. E tem preferência, né? Não demora muito. Exato. Eu, quando fiz o meu visto, por exemplo, eu fiz depois da pandemia. Então, durante a pandemia, uns 2 anos, ou 1 ano e meio, não produziram nenhum visto de turista no Brasil. Então, depois, todos esses vistos que estavam agendados para esse período de 1 ano e meio ficaram acumulados. Exato. Quando eu fui fazer o meu visto, justamente o nosso pai ia aplicar para renovar o visto dele de turista. Digamos que ele tinha aplicado no 1º de janeiro, ele foi conseguir para marcar no outro ano, em outubro. Então tinha uma lista de espera de 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Exato. Eu, quando apliquei, digamos que eu apliquei em dezembro. Então, digamos que eu apliquei em dezembro, começo de dezembro, eu consegui agendar a minha entrevista para 2 semanas ali. Então, tu pula totalmente essa fila. Exato. Então, é muito mais rápido que o visto de turista, né? Muito mais rápido. E outra coisa que, quando você vem para os Estados Unidos com o visto de estudante, nos últimos 2 anos da faculdade, nos meses de verão, a maioria das faculdades, elas divulgam o teu trabalho para empresas. Vai ter empresas que vêm para a faculdade e eles estão ali procurando pessoas que vão graduar nesse ano ou ano que vem, já para conseguir o trabalho, para dar a oportunidade para começar o treinamento, às vezes. Às vezes para começar um estágio. E aí quando a pessoa já se forma, ela já tá, ok, já sei como é que faz isso, já sei como é que funciona a empresa, e aí fica muito mais fácil para a empresa contratar alguém que já tem experiência. Às vezes tem contrato antes de terminar a faculdade. Um ano antes de terminar a faculdade já sabe que tu vai ter mais 2 anos de visto de trabalho patrocinado pelaquela faculdade, pelaquela empresa, né? Que é o visto número 2. Pago, Vai receber ainda. Esse é o visto que eu mais recomendo, é o mais rápido de conseguir. Claro, não é fácil a questão de ter a grana e pagar a faculdade aqui, mas existem inúmeras faculdades que te dão bolsas e grants, que te dão a oportunidade de vir pagando bem menos do que você pagaria. Até mesmo no Brasil. Tem faculdade no Brasil particular que é caríssima, né? E aqui você vai ter a oportunidade, igual eu falei, de trabalhar e conseguir pagar a sua faculdade só com o trabalho da faculdade. O último visto é o visto de turista. Eu sei que você já conhece o visto de turista, todo mundo aí no Brasil, a maioria das pessoas tem visto de turista aí, ou quer fazer visto de turista, já conhece bastante. Mas tem algumas coisas do visto de turista que de repente você não sabe. Você tem que provar que tem um vínculo com o Brasil para conseguir o visto de turista. Muitas pessoas são negadas porque elas não conseguem provar que tem um vínculo no Brasil. De repente você aí tem 18 anos, quer aplicar, você não tem um trabalho no Brasil, não consegue provar renda e acaba não conseguindo. Então é muito importante você se preparar bem, ter todos os documentos certinhos antes de fazer a primeira entrevista do visto de turista, porque se você é negado a primeira vez, fica complicado até conseguir os outros vistos. Porque a total ideia dos caras que trabalham na embaixada, eles querem ter certeza de que como tu turista, tu
vai vir aqui como turista Turista e voltar. e voltar pro Brasil. É basicamente isso. Eles estão vendo ali na hora da entrevista, na hora do bora deles, querem ver, ok, esse cara vai pra lá e vai voltar, entendeu? Sim. Então tu não pode falar que tu vai trabalhar, tu não pode falar que tu vai fazer nada, entendeu? Tu tem que saber exatamente onde vai ficar, quanto tempo, tem que ter passagem comprada aí de Passagem, volta. comprar, ou às vezes não. Agora na verdade os caras falam que Não precisa mais trocar a regra já então. É. Não é que precisa, é que é até bom não ter porque os caras falam, ah, então tu achou que já ia ser aprovado. Não, eu digo, sim, durante o visto não precisa ter de volta, né? Mas quando tu chegar aqui, Ah, sim. tu tem que quando tu passar na imigração, Quando tu chegar aqui, tu vai descer do avião, É. tu faz uma outra mini entrevista. que muita gente é negada Isso nessa aí. Eu também não sabia que existia isso aí. É. Fiquei sabendo quando eu cheguei aqui. Eles te questionam. As respostas que tu teve lá na embaixada, Tem que- eles tem que dar um match Tem que nessa dar um aqui. match. Tem que se perguntar os negócios, quanto tempo vai ficar, É. né? Se tu tem passagem pra voltar, Aí tem que vir com a E passagem aí tem que comprada. passar, entendeu? E de volta. e onde é que tu vai ficar, e quanto tempo, e o que tu pretende fazer aqui, entendeu? Tem que estar tudo certinho isso aí. Eu recomendo você não se apressar, porque se der errado isso aí complica depois para conseguir emprego aqui, complica depois para conseguir o visto de imigrante, né? Qualquer tipo de visto, você não quer problema nenhum com o governo americano. É a pior coisa possível. E outras coisas, assim, que são importantes falar com o visto de turista é: você pode dirigir aqui com a tua carteira do Brasil. Ah, isso é muito interessante. 3 meses, se você for aprovado por 3 meses, 6 meses, se você for aprovado por 6 meses. Depende, tem gente que é aprovado por mais tempo, né? Se você tem a carteira de motorista aí no Brasil, vem pra cá, sei lá, vai na Disney, que muita gente vai, e tu vai querer alugar um carro, vai querer dirigir um pouco aí por Orlando, pode, entendeu? Contanto que tu fique esses 3 meses e volte depois, né? Perfeito, Passar os 3 meses, tá com a carteira aqui, aí os caras já vão achar estranho. perfeito. Mas, se tu quiser tirar a carteira aqui também, tem essa possibilidade. Caso tu venha aqui pra ficar, pra estudar. Só que, se tu vem com a carteira de motorista do Brasil e tu vai tirar a carteira aqui, tu tem que entregar a tua carteira É. do Brasil. Então, Ela fica inválida. fica inválida. Então, tu Exato. só pode ter uma, entendeu? Exato. Aí quando tu volta ao Brasil, tu tem que usar a dos Estados Unidos lá, né? E aí só vai valer, eu imagino que por 3 meses. 3 meses, exatamente, é. Que é mais ou menos a mesma regra. Tu é full time student aqui, teoricamente tu não vai ficar mais de 3 meses no Brasil. É, perfeito. Então tu acaba morando aqui e as tuas férias no Brasil, por exemplo, Exato. né? E aí, o período que tu tá lá, tu pode usar a carteira de a driver's license dos Estados Unidos no Brasil. E outra coisa que é importante falar, que já que a gente tá falando de aluguel de carro também, existe vários aplicativos aqui nos Estados Unidos que você pode usar para alugar carro. Muitos deles oferecem desconto para você que tem mais de 25 anos. Então você que vai alugar o carro com 24 anos, você vai pagar bem mais do que uma alguém. pessoa de 25. Mesmo se for um dia de diferença. De diferença, é. Amanhã Vai. faz aniversário 25. É diferente o preço. Então, se você vem aí com um adulto e uma pessoa menor de 25, deixa o cara de 25, 26 anos alugar, que vai ser aí, às vezes, metade do preço. E é isso. Então tá, pessoal, ficou aí os 5 vistos para você que quer vir para os Estados Unidos em 2025, ingressar aí, morar, estudar, vir turistar. Fiquem ligados no canal. Fala se gostaram do estilo podcast aqui, hoje sem microfone, sem nada. Claro. Tomara que o som ficou bom aí. Não esqueça de compartilhar, mande os vídeos pros amigos, curta, ativa o sininho, igual a gente falou, que a gente vai fazer bastante conteúdo dos Estados Unidos aí. Que é conteúdo original, tá? Pra você que quer vir. Isso aqui é nossa experiência, claro, né? E espero que você tenha gostado do vídeo. Fique ligado no próximo vídeo, beleza? Tamo É junto. isso.